Vamos lá. Gente, a gente vai falar uma matéria que é bem facinho e por ela ser fácil, você tem que entender e vai entender os enunciados, tá? Então, a complicação vai ser nos enunciados. O que é uma razão? Uma razão é uma divisão, somente isso. Razão é uma divisão. É só isso, professor? 5. 5 dividido por 2 é uma razão? É. 9 dividido por 5 é razão? É. Oxi, professor, só isso? Só isso. Razão é divisão. Só que aí a gente vai dar o nome a alguns bois aqui, tá? Primeira coisa, toda vez que estiver falando uma razão entre alguma coisa e outra, o que estiver sendo falado primeiro vai ser dividido do que está falando do segundo. Por exemplo, razão entre um totozinho e um coraçãozinho. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Ou melhor, quem veio primeiro, totozinho ou coração? Totozinho. Então é o totozinho dividido pelo coraçãozinho. Certo? Isso aqui é uma razão. Pronto. Razão entre um quadrado e um ratinho. Quem veio primeiro? O ratinho ou o quadrado? Quadrado. Então aqui é quadrado. E aqui é um ratinho. Aí você vai falar, professor, isso é óbvio, professor. Isso aqui para mim, professor, é óbvio. Certo? Perfeito ou não perfeito? Perfeito? Só que acontece com vocês, a maioria de vocês que erra isso aqui. Não vai estar escrito totozinho, quadradinho, né? Vai estar escrito números. E a maioria de vocês tem a mania de colocar um número maior em cima. Por exemplo, razão entre 8 e 10. Vou colocar 16. 8 e 16. Aí você sabe que 16 por 8 é 2. O que a maioria de vocês fazem? Coloca 16 dividido por 8. Tá certo ou tá errado? Está errado. Certo? Por que vocês fazem isso? Porque vocês sabem dividir 16 por 8. Mas 8 dividido por 16 vocês não sabem. Ou melhor, sabem, mas vocês acham mais difícil. E aí você tem a mania de colocar 16 por 8. É este o fator de erro. Portanto, o que vocês têm que tomar cuidado? O que falar primeiro, vai em cima. O que falar segundo, vai embaixo. O primeiro é dividido pelo segundo. Perguntas? Dúvidas? Dúvidas? Entendeu? Vocês de casa? Certo? Então falem comigo. Razão entre 7 e 10. Fala 7 dividido por 10. Vamos lá. Razão entre 7 e 10. Razão entre 10 e 7. 10 e 7. Razão entre 2 e 5. 2 dividido por 5. Razão entre 5 e 2. Razão entre x e y. X dividido por Y. Isso, olha que bonito. X sobre y. Olha que coisa bonita. Razão entre gol do Palmeiras e gol do Corinthians. Corinthians primeiro. Foi quanto o jogo? 5-0 deve ter sido. Foi 2-0? 2 a 1. Foi 3. Qual seria a razão? Qual seria a razão? 2 por 1. 2 sobre 1. Certo? Estão entendendo? 3 do Palmeiras. Razão entre River e Fluminense. Vamos lá. Foi 5 a 1 para o Fluminense. Razão entre River e Fluminense. 5 sobre 1. É 5 sobre 1 ou 1 sobre 5? 5 sobre 1. Razão entre River e Fluminense. 1 sobre 5. 1 sobre 5. Ué, por quê? Porque o River fez 1. O Fluminense fez 5. Certinho? Estão entendendo? Ótimo. Só que aí, gente, não acabou ainda não. Acabou ainda não. Presta atenção. As razões podem ser entre mesmas espécies diferentes. Tomem cuidado com isso que eu vou falar agora. É importante. Você tem que saber identificar o que é mesma espécie e espécies diferentes. Mesma espécie é a mesma grandeza, medida, comprimento, tal, etc. Espécies diferentes são grandezas diferentes. É altura com tempo, certo? Hora, alguma coisa assim. Aqui, por exemplo, entre esse gatinho com esse gatinho. Então, quem veio primeiro? O ovo ou a galinha? Ou melhor, quem veio maior? Quem veio primeiro? O maior ou o menor? Maior. Então aqui é o gatinho maior. Certo? Vou fazer aqui um pouco o gatinho maior aqui. Ele está mais buchudo. Engravidou. Dividido. Daqui a pouco eu abro. Dividido pelo gatinho menor.
Certinho? Então, o maior dividido pelo menor. Ótimo. E aqui a razão entre esse e esse. Quem vem em cima e quem vem embaixo? O rato vem em cima. O rato vem em cima e o gatinho vem embaixo. Vocês estão entendendo o que eu estou fazendo? Sim. Como é que isso pode ser aplicado, tipo, em perguntas, né? Aqui, por exemplo. Imagine que você tem um prédio de 20 metros e ele foi desenhado num papelzinho, no mesmo prédio de 20 metros, com uma altura de 10 centímetros. Certo? Qual seria a razão entre esse número e esse? 20 dividido por 10. 20 metros dividido por 10 centímetros. Eu pergunto, é a mesma grandeza? Sim. Ô, professor, mas aqui está em metros, aqui está em centímetros. Só a unidade que está diferente. Aí, ou você passa esse para metros, ou passa esse para centímetros. Aqui é mais fácil passar esse para centímetros. Para quem não sabe, é só multiplicar por 100 e tal. Não vem ao caso, mas seria 2.000 centímetros. Dividido por 10 centímetros. Aqui seria a razão. Certo? Se eu fizesse um corte aqui, daria 200 sobre 1. O que significa isso, produção? A escala do desenho. Portanto, uma razão entre mesma grandeza, a gente pode chamar de escala. Vocês já viram isso? Quando você está lá no celular, aparece um númerozinho. Já viram o númerozinho? Não? Quando você vai ampliar e diminuir a figura, ali está aparecendo a escala do desenho. Ali está aparecendo uma razão. Tudo bem? Vocês entenderam? Entenderam? Ótimo. Agora esse aqui, ó. Pega a visão. Pega a visão. Razão entre grandezas diferentes. Aí vem uma coisa que vocês já ouviram falar sobre velocidade. Já ouviram falar sobre velocidade? Velocidade é uma razão entre distância e pelo tempo. Então imagine que o pega-visão, ele vai percorrer 200 metros. E ele demora para pegar em 10, ele vai lá, demora 2 segundos para pegar a visão. Tem gente que é mais lento, né? Tem gente que é mais lento, fica assim, cara, o que é que ele está falando? Não estou entendendo nada. Não estou entendendo nada. Pegou a visão? 200 metros por 2 segundos. Vai dar quanto? 100 metros. Aí, essas razões com grandezas diferentes, alguns recebem formulinhas. A velocidade é uma razão com grandezas diferentes. Tá? Então, a vazão é uma razão com grandezas diferentes, que é volume pelo tempo, enfim. Portanto, finalizando a explicação, a razão é uma divisão entre o primeiro e o segundo número, ou primeiro e segundo espécie. Elas podem ser da mesma espécie, certinho? Ou espécies diferentes. Na mesma espécie, normalmente é chamado de escala. Tá? Então, aqui, na espécie diferente, algumas fazem sentido, outras não. Então, aqui, essa razão, ela faz sentido. É chamada de velocidade. Tudo bem? Mas, professor, pensa contigo. Você ligou? Como assim não faz sentido essa razão? Não estou entendendo, não faz sentido. Pode surgir essa dúvida em vocês. Por exemplo, razão entre 7 pedras e 2 sapatos. 7 pedras por 2 sapatos. Isso é uma razão, mas não faz sentido. Agora aqui, razão entre metros e segundos já faz sentido. É isso que eu quero dizer. Obrigado. Valeu.